Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18 dos Missionários da Luz. O capítulo se chama Obsessão. Então, vamos lá, né? Ele começa assim: a conselho dos orientadores experimentados, o agrupamento a que Alexandre emprestava preciosa colaboração reunia-se em noites previamente determinadas para atender os casos de obsessão. Era necessário reduzir tanto quanto possível a heterogeneidade vibratória do ambiente, o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados nos serviços do benefício espiritual. Então veja, né? Dia marcado, vibração condizente, nada de bagunça antes de começar o trabalho propriamente dito, né? E toda aquela preparação que a gente já ouviu falar, que a gente já sabe, né? Durante todo o dia, tá certo? André Luiz impressionava-se fortemente, razão porque, depois de obter a permissão de Alexandre para acompanhá-lo ao trabalho, ele perguntou, com aquela curiosidade de sempre, né? Todo obsediado é um médium, na acepção legítima do termo? O instrutor sorriu e considerou: médium, meu amigo. Inclusive nós outros, os desencarnados, todos o somos. Em vista de sermos intermediários do bem, que procede de mais alto quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores quando caímos em desequilíbrio. O obsediado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Por isso mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Lembrando as conversações ouvidas entre os companheiros encarnados, cooperadores assíduos do esforço de Alexandre e outros instrutores, André acrescentou: pelo que me diz, compreendo as dificuldades que envolvem os problemas alusivos à cura. Entretanto, recordo-me do otimismo com que os nossos amigos comentam a posição dos obsidiados que serão trazidos a tratamento. O generoso mentor fixou um sorriso paternal e observou o seguinte: eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multicelular de cada um. Não pesam, né? Eles não ponderam que obsidiado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Nossos irmãos na carne procedem acertadamente, entregando-se ao trabalho com alegria, porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. No entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas no campo físico e, de modo algum, deveriam formular julgamento prematuro em cada caso. Portanto, é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo terrestre. E depois de pequena pausa, né, ele continuou: também observei o exagerado otimismo dos companheiros, vendo que alguns deles, mais levianos, chegavam a fazer promessas formais de curas à família dos enfermos.
Claro que serão enormes os benefícios a serem colhidos pelos doentes. Todavia, se devemos estimar o bom ânimo, cumpre-nos desaprovar o entusiasmo desequilibrado e sem rumo. Ou seja, o que a gente sabe para ficar afirmando, não, vai ficar bom, pode deixar, né? A gente não sabe o que se passa na cabeça de um e do outro. Já conhece todos os casos? O André perguntou pro Alexandre, né? Ele disse todos. Dos 5 que constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem revela possibilidades de melhoras mais ou menos rápidas. Os outros comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. Considerando muito interesse a menção especial de que se fazia, André perguntou por quê? Será que ela gozava, né, de uma proteção diferente? E aí o instrutor sorriu e esclareceu, não se trata de proteção, mas de um esforço próprio. O obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhes falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa até a morte. Por isso que a gente precisa sempre insistir na importância da reforma íntima, né? E na importância de assistir às palestras. A gente precisa sempre deixar muito claro para eles, porque é a palestra que vai falar tanto pro obsessor como pro obsediado, para dar uns toquezinhos para que eles façam a sua reforma íntima, para que eles pensem no caso de uma forma diferente. Se a pessoa só vai para tomar o passe e volta, é o que os obsessores sempre falam, não adianta nada o que vocês estão fazendo, ela me chama de volta. Ou então eles falam, não adianta nada o que vocês estão fazendo, estou esperando lá na porta. Porque lá na porta a pessoa já se conscientiza de que a vida continua do mesmo jeito e leva o amiguinho para casa de volta. Bom, então voltando, né? O que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar, indubitavelmente será assediado por 1001 questões no curso de cada dia e acabará vencido, convertendo-se num joguete de circunstâncias. Imagine agora que um homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomado de sinistros propósitos na maioria das vezes. Como diz, né? Eles não têm o que fazer. Eles ficam se dedicando àquela vingança 24 horas por dia. Então, o menor detalhe que eles pegam, eles aproveitam. Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Essa definição da maior porcentagem de casos espirituais de que estamos tratando. Não representa, porém, a característica exclusiva dos obsessores de ordem geral. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate, em que depois de afastados os elementos da perturbação, da sombra, né, perseveram as situações expiatórias.
Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir a adesão dos interessados diretos na cura. Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término da sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. A gente observa no dia a dia, né, que a pessoa sara de uma doença, ela já está pegando outra porque ela se sente bem sendo vítima. Ela consegue a atenção das pessoas, ela não tem capacidade para despertar atenção por amor, por um outro modo. Então, o modo que ela tem para chamar atenção é ser vítima. Então, se você tirar uma, ela busca outra. Isso enquanto não tirar essa venda dos olhos dela, né? Como ele falou, não terminar a cegueira, ela não consegue soltar esse tipo de vida que ela está levando. Ante obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer senão semear o bem para uma colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito agora, né? Proveito imediato. O instrutor imprimiu ligeiro intervalo à conversação e, porque visse a necessidade de esclarecimento, ele prosseguiu. A jovem, aquela, né, a que me referi, está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas das entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Não está esperando o milagre da cura sem esforço. E, apesar disso, ela está sendo terrivelmente perseguida pelos seres inferiores. Ela vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos do nosso plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença entre ela e os outros é que, empregando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os outros continuarão, ao que tudo crê, né, ao que tudo faz crer, na impassividade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. André entendeu e esperou a noite do socorro aos obsidiados, como Alexandre chamava, né, esse gênero de serviço. Aí não passaram muitos dias e em companhia do Alexandre, né, eles foram até aquele recinto onde haveria a reunião, né? É provavelmente um centro, né, de cura. O pessoal estava agora reduzido em volta da mesa, reuniam-se tão somente 2 médiuns, 6 irmãos experimentados no conhecimento e prática de problemas espirituais e o pessoal que está em tratamento, né? Aquelas 5 pessoas que estão em tratamento. Os enfermos, em número de 5, né, apresentavam características especiais. 2 deles, uma senhora relativamente jovem e um cavalheiro maduro, demonstravam enorme agitação. Outros 2, ambos moços e irmãos de sangue, pareciam completamente imbecilizados. E aquela jovem, né, que o Alexandre se referiu, que controlava com esforço o assédio de que ela era a vítima. As entidades inferiores rodeavam esses doentes, eram em grande número. Nenhuma delas
nos registrava a presença em virtude do baixo padrão vibratório em que se mantinham, mas sentiam-se à vontade no contato com os companheiros encarnados. Então veja, eles não conseguiam enxergar a equipe que estava lá para ajudá-los. Eles só enxergavam aqueles a quem eles estavam perseguindo. Eles eram debochados, eles estavam muito à vontade. Eles trocavam impressões entre eles com grande interesse e, através de conversas, eles deixavam perceber os seus projetos terríveis de ataque e de vingança. Trocavam figurinha entre eles, né? Obsediado de os obsessores de um com os obsessores do outro, estavam lá, estavam em casa. Seguiam-lhe atentamente a movimentação quando foi surpreendido com a chegada de 2 grandes amigos nossos do plano, para os quais olhavam os obsessores com certo receio. São nossos intérpretes, junto às entidades perseguidoras, o Alexandre explicou para o André. Em virtude da condição em que se encontram, podem ser percebidos por elas e manter estreita ligação conosco ao mesmo tempo, assinalando a serenidade com que sorriam para nós, sem partilharem de entendimento direto com os instrutores da nossa esfera ali presentes. Ouvi o meu orientador explicar. Já se encontram de posse das instruções precisas ao trabalho da noite. As criaturas desencarnadas que se congregavam ali em dolorosa perturbação retificaram de algum modo a linguagem que lhes é própria ao avistarem os 2 missionários, aqueles 2 intérpretes, né, que ele falou. Verifiquei pela modificação à vida que ambos eram já conhecidos de todos. Um dos obsessores, evidentemente cruel, falou em tom discreto a um dos companheiros. Estão chegando os pregadores. Oxalá não nos venham com maiores exigências. Aí o outro falou, não sei o que desejam esses ministros. Assim, bem irônico, né? Porque, afinal de contas, conselho e água a gente dá para quem pede. E o outro falou, parece-me que convidaram-os da mesa a cansar-nos, até ao esquecimento dos nossos propósitos de fazer justiça. Justiça pelas próprias mãos, né? Aí o outro falou, palavras o vento leva. A essa altura, os novos amigos entraram em palestra com as entidades da sombra. Um deles dirigiu-se a uma senhora desencarnada em tristes condições, que se ligava a um dos obsidiados em posição de idiotia já. Ele já estava bem, né? E falou para ele com bastante bondade, né? Com que então minha irmã parece melhorada, mais forte. Ela explodiu em crise de pranto, mas prosseguiu o missionário sem qualquer inquietude. Calme-se, a vingança agrava os crimes cometidos. Para estabelecer a felicidade perdida, minha amiga, é necessário esquecer todo o mal. Enquanto você abrigar pensamentos de ódio, não poderá atingir as melhoras que deseja. A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Não conseguirá articular os elementos de paz íntima até que perdoe de coração. Aí ela responde, é quase impossível. Esse homem afrontou meu ideal de mulher. Ele lançou minha corrupção, escarneceu da minha sorte, transformou meu destino em corrente de males. Não seria justo que pague agora? Não apregoam que o Pai é justo? Eu não vejo, porém, o Pai e preciso fazer justiça usando as minhas próprias forças. E aí o doutrinador desencarnado, né,
Fitou a mulher, olhou compadecido e disse: e se fosse o Senhor a mulher? Ponha-me no seu caso e pense como procederia. Você se prontificaria a desculpar os malvados que lhe atiraram lama no coração? Fecharia as portas da memória a ponto de anestesiar os mais belos sentimentos de caráter? Não acredito. O Senhor reagiria como eu estou reagindo. Há condições para perdoar e as condições eu imponho na qualidade de vítima. São as de que o meu verdugo experimente também o sarcasmo da sorte. Ele felicitou-me e voltou ao mundo. Preparou-se para uma vida regalada de condições sociais. Titulou-se para conquistar a estima dos outros. E o que ele me deve? Também eu, no outro tempo, era digna de respeito geral. Não me candidatar a uma experiência laboriosa e honesta com o firme propósito de servir a Deus? Aí o André, que acompanhava a discussão, né, com bastante interesse, ele admirou o individualismo que caracteriza cada criatura, né? Isso também lá, né, depois da morte do corpo. E o intérprete deles, né, contemplando a senhora sem irritação, ele fala assim: todas as suas considerações, minha amiga, são aparentemente muito respeitáveis. Todavia, em todos os desastres que nos ocorrem, devemos examinar serenamente a porcentagem da nossa coparticipação. Apenas em situações raríssimas poderíamos exibir de fato o título de vítimas. Na maioria dos acontecimentos dessa natureza, porém, temos a nossa parte de culpa. Não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho nas nossas cabeças. Nesse ponto, né, ela parecia assim meio melindrada, e aí ela falou: suas palavras são filhas da pregação religiosa, mas eu estou à procura de justiça. E com um tom irônico, aliás, da justiça pregoada por Jesus. E o missionário não se exaltou com esse sarcasmo, e continuou falando, né? A justiça, tantos crimes se praticam no mundo em seu nome, quantos homens e mulheres que, procurando fazer justiça sobre si mesmos, nada mais fazem que incentivar a tirania do eu. Refere-se à irmã do Divino Mestre. Que espécie de justiça reclamou o Senhor para ele quando ele vergava na cruz? Nesse sentido, minha amiga, o Cristo nos deixou normas de que não devemos esquecer. O Mestre mantinha-se vigilante em todos os atos alusivos à justiça para os outros. Defendeu os interesses espirituais da coletividade até a suprema renunciação, mas, quando surgiu a ocasião do seu julgamento, guardou silêncio e conformação até o fim. Naturalmente, não desejou o Mestre, com semelhante atitude, desconsiderar o serviço sagrado dos juízes retos no mundo carnal, mas preferiu adotá-la, estabelecendo o padrão de prudência para todos os discípulos do seu Evangelho, nas mais diferentes situações. Ao se tratar de interesses alheios, minha irmã, devemos ser rápidos na justificação legítima.
Mas quantos assuntos difíceis e dolorosos nos envolvem o eu, convém moderar todos os impulsos de reivindicação. Nem sempre a nossa visão incompleta nos deixa perceber a altura da dívida que nos é própria. Na dívida, a gente não sabe o que a gente fez, né? Quem é devedor? Acredita que Jesus tivesse algum débito para merecer a sentença condenatória? Ele conhecia o crime que se praticava, possuía sólidas razões para reclamar o socorro das leis. No entanto, ele preferiu silenciar e passar, esperando-nos no campo de compreensão legítima. É que o Mestre, acima do olho por olho das antigas disposições da lei, ensinou o amai-vos uns aos outros, praticando invariavelmente. Confirmou a legalidade da justiça, mas proclamou a divindade do amor. Demonstrou que será sempre heroísmo o ato de defender os que merecem, mas ele se absteve de fazer justiça a si mesmo, para que os aprendizes da sua doutrina estimassem a prudência humana e a fidelidade divina nos problemas graves da personalidade, fugindo aos desvarios que as paixões do eu podem desencaminhar nos caminhos do mundo. Aí, né, ela fechou a boca. E Alexandre, que seguia também comovido as explicações do intérprete, né? Ele falou: o trabalho de esclarecimento espiritual depois da morte entre as criaturas exige de nós outros, né? Muita atenção e carinho. É preciso saber semear na terra abandonada dos corações desiludidos que se afastam da crosta sob tempestades de ódio e angústia desconhecidas. Diz o livro sagrado que no princípio era o Verbo. Também aqui, diante do caos desolado dos espíritos infelizes, é necessário utilizar o Verbo no princípio da verdadeira iluminação. Não podemos criar sem amor, e somente quando nos preparamos devidamente edificaremos com êxito para a vida eterna. Silenciando a entidade que fora criteriosamente advertida, passei a observar a senhora ainda jovem, que se mostrava sob irritação forte no recinto, preocupando, né, os amigos encarnados. Diversos perseguidores invisíveis à perseguição terrestre mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações. Mas de todos eles sobressaía um obsessor infeliz de maneiras cruéis. Colara-se-lhe ao corpo em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica. Identificava a luta da vítima, que buscava resistir quase inutilmente. Não sei se vai dar para vocês verem. Olha isso aqui. Isso aqui é aquele caso típico, né, daquele cara que fala assim: eu não sou bêbado, não se meta na minha vida, eu paro quando eu quiser. Só que ele nunca quer, ele continua bebendo. E aí quando você argumenta, mas você não para, eu não paro porque eu não quero. A hora que eu quiser eu paro. Então veja bem, alguém que tá legal, alguém que tá com o obsessor. Ó, os dedos dele, ele tá em todo envolto. E aqui são os dois observadores desencarnados que estão vendo este agindo sobre ele. Eu bebo porque eu gosto. Eu paro quando eu quiser.
Mentira, não para. Olha a simbiose, olha o que está acontecendo. Tá? Acho que deu para ver, né? E Alexandre explicou que esse era o caso de possessão completa. Na verdade, tem essa outra figura que mostra uma possessão completa. Olha, é uma simbiose total. O cara já está todo emaranhado, é como se fosse um corpo só, tá? Então, ó, os dois desencarnados, outros encarnados, e o obsessor e o obsediado completamente envolto. É o que ele fala, possessão completa. Não tem mais como sair. E dirigindo-se ao intérprete que argumentava momentos antes, recomendou-lhe estabelecer ligeiro diálogo com o perseguidor temível, para que André pudesse entender. Sentindo-se tocado pela mão direita, né, carinhosa lá do companheiro, ele gritou: não me venha ensinar o caminho do céu. Conheço minha situação e ninguém pode deter o meu braço vingador. Não desejamos forçá-lo, meu irmão, acentuou o amigo com serenidade evangélica. Tranquilize-se. Enquanto alimentar propósito de vingança, será castigado por você mesmo. Ninguém o molestará, senão a sua própria consciência. E as algemas que o prendem à inquietude e à dor foram fabricadas por você mesmo. Não temos nada, né? Não estamos participando de nada. Aí ele diz, nunca. E ela? Aí fez acompanhar a pergunta, né? Ele continuou, ele fala assim, o senhor que prega a virtude e justiça, a escravidão de homens livres, acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Esta mulher foi perversa para todos nós. Além do meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Vamos persegui-la onde for. Aí ele deu um sorrisinho, né, e fala assim, por simples capricho, ela vendeu a minha esposa e meus filhos. Não é justo que sofra até que nos restitua. Será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? Aí o intérprete falou, o mestre não aprovaria a escravidão, mas, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal das nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Nesse momento, os olhos revelam a culpa de uma irmã infeliz. Sua alma, entretanto, meu amigo, permanece desvairada